Você já acreditou na mentira de que é quase impossível obedecer completamente tudo aquilo que a Bíblia nos pede? Ou está em algum pecado de estimação e não vê saída para isso? No vídeo de hoje eu vou te mostrar verdades e padrões de pensamentos que fizeram eu acabar sendo uma pessoa muito mais temente e obediente a Deus. Sejam bem-vindos, me chamo Júlia e espero que este vídeo te edifique e te auxilie a ser uma pessoa cada vez mais firme na caminhada de fé. O primeiro ponto que vou falar é a respeito da obediência ser uma decisão. Muitas vezes acabam falando para nós que a carne é fraca e por isso que eu pequei tal coisa. Então, esse tipo de frase ele é usado para justificar algum tipo de pecado, alegando que a carne, por ela sim ser algo que está sempre nos instigando a fazer o pecado, ela acaba vencendo e acabamos caindo para o pecado. Só que quando a gente acaba reproduzindo esse tipo de frase, a gente acaba concordando que o ato de pecar acaba sendo uma fatalidade, no sentido de que a pessoa acaba fazendo, mas isso acaba não passando por um filtro de escolha. Isso é uma mentira, porque nós temos sim a decisão. Na Bíblia, Deuteronômio fala que Deus nos oferece a vida e a morte, e basta a gente escolher. E isso está também incluído nas nossas pequenas decisões diárias. E um ponto bem importante nesse quesito é a gente pensar que muitas vezes, por exemplo, quando a gente comete um pecado assim que acaba saindo espontâneo, entre aspas, por exemplo, a gente acaba, sei lá, sendo grosso com uma pessoa, acaba sendo ríspido com alguém, acaba até xingando, e daí isso a gente acaba pensando, aconteceu, simplesmente. Ok, isso aconteceu, você pede desculpa pra pessoa, você pede perdão para Deus também pelo pecado que você cometeu, mas isso não está somente ligado com a ação, mas sim com a decisão da gente alimentar a nossa carne ou o nosso espírito. E essa decisão é uma decisão que a gente faz todos os dias e que acaba refletindo em todas as nossas decisões, em todas as nossas ações. Então, se a gente decide alimentar nosso espírito por meio de jejum, por meio de oração, por meio do relacionamento com Deus, o nosso espírito vai ficando mais forte e a nossa carne ela vai tendo que enfraquecer. Por outro lado, se a gente não alimenta o nosso espírito, a nossa carne, ela acaba ficando cada vez mais forte, já que o que reprime a carne é justamente o espírito. E ter esse padrão de pensamento é muito positivo, porque a gente coloca num plano em que nós podemos tomar decisões para sermos pessoas mais santificadas perante Deus. E não simplesmente continuar vivendo e caindo no pecado e justificando pela questão da nossa carne ser fraca. E pessoas que aceitam muitas vezes esse tipo de pensamento como o da carne é fraca, muitas vezes pensam que elas não vão conseguir sair de determinado pecado, por pensar que isso acaba sendo muito mais forte do que elas. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e ele que vai nos auxiliar a parar de pecar e vai nos constranger para que a gente tome decisões mais sábias. Então, basta que a gente creia nisso e nos abra para o Espírito Santo, para que ele possa agir nas nossas vidas. E tudo que a gente ver, tudo que a gente pensar que pode ser impossível mudar, as mudanças mais difíceis aos nossos olhos, são possíveis para Deus, porque nada é impossível para Ele. Então, a gente tem que crer nisso de todo o coração para que o agir de Deus na nossa vida possa ser feito e que a gente seja completamente transformado. Então, eu espero que, em nome de Jesus, que você não acredite mais nessas mentiras do diabo, que a obediência é algo impossível. O segundo ponto que me fez me tornar uma pessoa mais temente e obediente a Deus foi pensar no impacto das minhas ações e da forma como eu vivo a minha vida para as pessoas que não conhecem a Deus e que ainda não tiveram o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Tinha uma época que eu estava no período da minha conversão e que eu estava em um pecado, o qual a minha família também sabia que eu estava, e aquilo estava me constrangendo demais. Porque eu estava me convertendo, a minha família, no caso, não tinha nenhum relacionamento muito firmado com o Senhor. E aí eu pegava e ficava pensando, como que eles vão ver Cristo através da minha vida se eu estou em um pecado, o qual eles sabem, o qual Deus sabe, o qual todo mundo sabe, e eu estou agindo como as pessoas do mundo.
sabe? Isso é uma coisa muito forte, porque muitas vezes a gente quer que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas, a gente quer que elas sejam impactadas, mas nós não estamos dando o devido testemunho de vida. E é isso que é o mais transformador, sabe? A gente pegar e chegar pra uma pessoa e falar sobre o amor de Jesus, falar sobre o quão Deus é maravilhoso, é claro, causa um impacto. Mas se a gente fala isso e vive de uma forma que não condiz com aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente falou se perde. Até um papagaio pode pegar e falar coisas maravilhosas, pegar e falar qualquer coisa, né? Mas isso não importa, porque o que importa realmente na nossa vida são as nossas ações. E isso é claro que é observado pelas pessoas ao nosso redor. A gente não pode agir como pessoas hipócritas, a gente tem que pegar e olhar pela palavra de Deus e realmente praticar aquilo que a palavra nos ensina. E ser servos de Cristo verdadeiros, em que as pessoas olham para nossa vida e vejam o quão maravilhoso o Senhor é, o quão coisas maravilhosas Deus está fazendo na nossa vida. Para que a gente seja um testemunho verdadeiro de Jesus. Porque se a gente for olhar para o mundo, infelizmente, há muitos cristãos que se dizem cristãos e acabam só manchando a imagem de Cristo. Porque das pessoas que estão de fora, acabam vendo que um cristão tá lá, por exemplo, e tá causando um barraco, tá xingando um monte de gente, e acabam achando que Deus é aquilo. Acaba refletindo como se Jesus fosse aquilo. E isso é muito forte, porque a gente acaba manchando a imagem de Deus. Então a gente tem que cuidar muito com as nossas ações, a gente tem que pegar e pensar que as nossas ações não impactam somente na nossa vida, impactam na vida de várias pessoas que estão ao nosso redor. E a partir desse pensamento, que eu me tornei uma pessoa mais temente a Deus. Porque a gente vê que as nossas ações, elas abrangem algo muito maior, sabe? Nunca é somente sobre a gente. Até mesmo quando a gente pensar em bênçãos, nas bênçãos que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, não diz respeito a nós. Nunca o fim é nós mesmos. O fim é sempre a gente pegar e fluir, porque Deus ele quer sempre fluir na nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa que acaba recebendo uma bênção de acabar sendo próspera financeiramente. Deus não quer que ela seja próspera financeiramente para ela pegar o dinheiro dela, guardar e não fazer nada com aquilo. Deus quer que ela seja próspera para ela abençoar a vida dos outros. Então, tudo que a gente faz na nossa vida reflete na vida do próximo. Então, se eu e se você quer ser uma pessoa que veja mais pessoas sendo transformadas pelo amor de Deus, saiba que a transformação começa em nós mesmos. O terceiro ponto é a gente focar nas coisas corretas e focar em Deus. Porque se a gente parar e ficar meditando em quem Deus é, em o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós, enquanto a gente foca nisso, nós somos transformados pelo Espírito Santo. E assim Ele vai colocando mais temor no nosso coração. Porque vamos parar e pensar. Jesus, Ele entregou a sua vida por nós, na cruz. Ele aceitou passar pela dor física, né? Na questão de ele ser crucificado, mas também ele aceitou passar a pior coisa, que é a separação com Deus. Jesus aceitou ficar separado do seu Pai para que a gente pudesse ter esse relacionamento, para que a gente pudesse ser livres do pecado, para que a gente pudesse alcançar tudo aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Ele entregou tudo por nós. E quando a gente vai observando quão Deus é maravilhoso, quão Deus ele é cuidadoso com nós, nos mínimos detalhes, quanto Ele quer que a gente tenha a melhor vida aqui na Terra, quantas bênçãos Ele quer derramar nas nossas vidas, quanto Ele quer nos transformar e nos tornar pessoas melhores, é impossível dizer o quão bom o Senhor é para nós. E quando a gente fica focando nisso, a gente acaba sentindo mais um temor para pegar e entregar o nosso melhor para Deus. Assim como Ele entregou tudo por nós, a gente também deve querer e se esforçar ao máximo para entregar tudo para Ele. E isso está intimamente relacionado com a obediência, né? E se a gente for parar para pensar naquela questão das linguagens do amor, a linguagem do amor de Deus é a obediência. Porque aquele que não obedece não consegue viver um relacionamento íntimo com Deus. Porque o pecado, ele acaba maquiando quem o Senhor é, ele acaba colocando barreiras no nosso relacionamento, coloca barreiras pra gente entender os direcionamentos de Deus, e assim a gente não consegue viver tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas.
Então, quando a gente olha para Deus, nós somos transformados. Enquanto a gente tem o nosso relacionamento, enquanto a gente está tendo o nosso tempo de leitura bíblica, quando a gente louva o Senhor, quando a gente está conversando com Ele, há um grande mover no mundo espiritual que a gente não consegue enxergar, mas ele acontece. E nenhuma das nossas orações para Deus, elas são em vão. Então, tudo aquilo que a gente pede para o Senhor, para que Ele nos auxilie, a ser pessoas mais obedientes, Ele escuta, porque é uma oração legítima. É uma oração que está de acordo com a palavra de Deus. E Ele quer que a gente seja mais obedientes. Então, Ele vai nos ajudar e sempre nos ajuda. E outro ponto em relação à obediência é que, às vezes, a gente pega e tende a querer perguntar para alguma pessoa se tal coisa é pecado. E muitas vezes, quando acontece isso, é porque o Espírito Santo de Deus, ele já tá nos incomodando, mostrando que aquilo é pecado e a gente não quer aceitar. Então, a gente tá querendo buscar a validação em outras pessoas pra talvez acabar fazendo algum pecado que na nossa cabeça, às vezes, pode ser que não esteja tão claro. E para isso também é essencial que a gente tenha a Bíblia como base, a Bíblia como fundamento. Todas as vezes que a gente tiver esse tipo de questionamento se tal coisa é pecado ou não, devemos voltar para a palavra de Deus e ver se o Senhor aprova determinada ação ou não. Porque é isso que importa, não importa as nossas opiniões, não importa as opiniões das pessoas que a gente até admira, porque se uma determinada pessoa que a gente acha que é muito temente a Deus fala algo que não está de acordo com a palavra, nós não devemos aceitar, certo? Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, nós devemos pautar na palavra de Deus. Só assim poderemos viver completamente todos os planos e os propósitos do Senhor para a nossa vida. E assim poderemos também viver qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, eu espero que tenha te abençoado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até logo!